Boa noite, pessoal. Mais uma live, a Bolsa para mim. E hoje, como a gente já conversou, nós vamos falar sobre como conseguir comprar empresas abaixo do valor patrimonial. Mas o que é valor patrimonial? Por que isso é um dado importante? Onde que a gente encontra tudo isso? A gente vai falar hoje aqui, tá certo? O valor patrimonial é quando você soma todas as máquinas, o estoque, a matéria-prima, o dinheiro em caixa que uma empresa tem e diminui deste montante, deste valor, as dívidas. Ou seja, é quanto a empresa valeria em caso de liquidação. Tá? E aí entra um derivado dele, que é o preço sobre o valor patrimonial. Que é o quê? Preço sobre o valor patrimonial por ação. E aí o que significa? Significa que a gente está comprando uma ação por R$10 e que se aquela empresa, um exemplo, tá? Se aquela empresa vier a falir, ela for liquidada, você vai receber por ação mais do que você pagou. Ou seja, o que é o pior que pode acontecer quando você compra uma empresa, quando você abre uma empresa? Ela falir. Então, na pior das hipóteses, quando você compra uma empresa que está abaixo do valor patrimonial, você vai receber mais do que você pagou. Esse é o indicador preço sobre valor patrimonial por ação. E esse é o indicador favorito do seu Luiz Barsi. Vocês conhecem quem que é o Luiz Barsi? Já ouviram falar esse nome na mídia mesmo, no Instagram, nos grandes sites de notícia de investidores, na Infomoney, algum lugar desses, na Suno? Vocês já ouviram falar desse senhor, seu Luiz Barsi? Para quem não conhece o seu Luiz Barsi, ele é esse senhor aqui, ó. Esse é o senhor Luiz Barsi. Quem está ouvindo aí pelo podcast, entra no YouTube, tá? Que é assim que eu subo esse vídeo no podcast, esse áudio no podcast, eu já disponibilizo no YouTube, tá? Então vai ter todas as imagens lá, então já se inscreve no canal também, para que você não perca as próximas lives. E esse senhor aí, Luiz Barsi, quem que é esse cara? Esse cara é filho de imigrantes, o pai de origem italiana, a mãe de origem espanhola, e ele ficou órfão do pai, ele perdeu o pai quando tinha 5 anos, e ele já começou a trabalhar aos 7. Tá? Foi engraxate nessa época. Boa noite, Mariana, chegando aqui, tudo bem? Hoje a gente vai aprender algumas coisas bem interessantes. Vou recapitular um pouquinho, já que você já chegou. E é o seguinte, o que é valor patrimonial? E como comprar empresas abaixo desse valor patrimonial? O valor patrimonial por ação é quando você soma todos os maquinários, imóveis, estoques, matéria-prima, dinheiro em caixa, você soma tudo isso. Aí deste montante você diminui as dívidas da empresa. Ou seja, é quanto a empresa valeria caso ela fosse liquidada, caso a empresa viesse a falir. E esse é o indicador do seu Luiz Barsi, indicador favorito do seu Luiz Barsi. E aí eu falei, mostrei aqui, vou mostrar novamente, pessoal, quem é o Luiz Barsi. O Luiz Barsi é esse senhor aqui. E esse senhor, como eu falei, ele foi engraxate na infância, tá? Ele tem filho de um pai de origem italiana e de mãe de origem espanhola, e ele começou a trabalhar muito cedo. Perdeu o pai aos 5 anos e começou a trabalhar aí com 7 anos para poder ajudar em casa. Então nesse começo ele foi engraxate. Depois ele começou a aprender o ofício de alfaiataria, conseguiu trabalhar nesse segmento por um tempo e com 14 anos ele começou a trabalhar numa corretora de valores.
E aí teve um incentivo para ele estudar um pouco de contabilidade, que era para saber como avaliar boas empresas. E aí ele começou a estudar. Começou a estudar bastante e o que ele percebeu? Ele percebeu que o sistema de aposentadoria no Brasil é extremamente complicado e que apenas quem tinha altos cargos no funcionalismo público ou os empresários que não deviam se preocupar com a aposentadoria. E como ele não queria seguir carreira como funcionário público, ele optou pelo empreendedorismo. E aí, ele era uma pessoa que não tinha muita grana. Ele entrou num dilema. Com pouco dinheiro, o que eu posso fazer? Eu posso ou ser sócio, ou ser dono, o único dono de um negócio pequeno, ou eu posso ser sócio de uma pequena fatia de empresas gigantescas. E aí é uma coisa, é um pensamento dele e aqui eu trago um exemplo. Por exemplo, se eu preferir abrir uma lojinha de R$1,99 no seu bairro, ou uma lanchonete na esquina da sua casa, ou ser sócia de um banco, ou ser sócio de um banco, qual deles gera mais lucro? Provavelmente o banco gera mais lucro. Claro que é proporcional, né? Você não é dono de todas as agências. Mas, por exemplo, se você pega o valor que você investiria numa lojinha de R$1,99, numa lanchonete, e em vez de abrir essa loja, você compra ações de uma empresa, de um banco, você se torna dono de parte daquele banco. Tá? E aí vem outro detalhe. Qual é o risco de um grande banco falir? E aí vem outra questão. E agora lanchonetes, pequenas lojas no seu bairro. Não estou falando que isso é a realidade sempre. Talvez uma forma de também investir é ter o seu próprio negócio para que aquilo te renda uma grana e você coloque nas ações, coloque nos fundos imobiliários, coloque na renda variável. Mas o que eu quero destacar aqui que investir na bolsa de valores é empreender. E é possível empreender com pouco dinheiro. E eu vou mostrar aqui algumas formas bem interessantes para vocês. Tá? E ele, o seu Luiz Barsi, esse senhor aqui, vou mostrar novamente ele. Ele optou pela segunda opção. Ele optou por ser sócio de uma pequena fatia, de pequenas fatias de várias empresas grandes. E hoje ele tem um patrimônio de aproximadamente 2 bilhões de reais. Tá? Esse senhor aí tem um patrimônio de aproximadamente 2 bilhões de reais. E eu já falei nas outras lives que o que a gente precisa fazer, um dos passos para a gente ter sucesso nos investimentos, é a gente aprender com quem teve sucesso. Eu sei que não dá para almoçar com o seu Luiz Barsi, não dá para almoçar com o Warren Buffett, mas é possível ler sobre esses caras, é possível conversar com quem lê sobre esses caras. E eu vou trazer aqui um pouco do método Barsi de investir. É muito mais simples do que vocês imaginam. O método Barsi de investir é simples. Ele mesmo já falou isso várias vezes na mídia. Ele compra ações de empresas de setores perenes que pagam bons dividendos e que por alguma razão estão sendo negociados abaixo do valor patrimonial. Empresas perenes. Vou dar um exemplo hoje. Agora, a Sanepar, eu sou aqui do Paraná. A Sanepar é a empresa de saneamento básico aqui do Paraná. É uma empresa que mesmo na crise, ninguém parou de tomar água, ninguém parou de tomar banho, ninguém parou de lavar o carro, de lavar a calçada, de lavar a casa. Claro que possivelmente as pessoas diminuíram aí, estão lavando menos o carro, estão talvez lavando menos a calçada para economizar água, mas ninguém parou. Outra coisa que também é verdade é que aumentou um pouco a inadimplência. Algumas pessoas não estão conseguindo pagar a conta de água, isso também é verdade. Mas todo mundo continua consumindo água. E outra coisa, eu tenho uma casa aqui no Paraná, eu não consigo
pedir que outra empresa venha instalar água aqui para mim. Só Sanepar, ou seja, um setor perene. Outro exemplo é a Copel. A Copel é a fornecedora de energia aqui também do Paraná. Todo mundo, provavelmente quem tem ar-condicionado, está usando o ar menos vezes durante a crise. Talvez a pessoa está tomando um banho um pouco mais rápido para gastar menos energia elétrica, mas ela não parou de usar energia elétrica. Ela não parou de usar um micro-ondas, talvez de usar um forno elétrico, de usar que mais? O chuveiro realmente é um dos equipamentos que mais gasta. A pessoa não parou de assistir televisão, pode ter diminuído, apagar mais as luzes, mas a pessoa não para de consumir energia elétrica. E outro detalhe, a pessoa também não tem como comprar energia elétrica de outro fornecedor que não seja a Copel aqui. Tem algumas opções, no caso de energia fotovoltaica, isso está muito em alta, mas a Copel é a detentora deste mercado. Tá? Então, ele faz isso, compra ações de empresas perenes que pagam bons dividendos e que estão negociadas abaixo do valor patrimonial. E eu vou dar um exemplo. O que é o valor patrimonial? É a mesma coisa de vou dar o exemplo de uma casa e depois de uma padaria. Você foi lá, comprou um terreno, pagou 100 mil, gastou 200 mil para construir a casa, material, mão de obra, acabamento, todos os documentos. Então o seu investimento total naquela casa foi de 300 mil reais. Ou do seu vizinho, vamos supor. Aí seu vizinho, por algum motivo, está vendendo aquela casa por 200 mil. Cara, mas ele gastou 300 mil, está vendendo por 200 mil, será que não é um bom negócio? Ora, pode ser que você demore um pouco para vender, mas ao longo do tempo isso tende a ser um bom negócio. Outro detalhe, se fosse uma padaria, a pessoa foi lá, comprou um terreno, construiu, comprou batedeira industrial, comprou os fornos, comprou vitrine, prateleira, tem bolacha no estoque, farinha de trigo. O cara foi lá, gastou, tinha capital de giro, 50 mil reais de capital de giro e tinha uma dívida lá de 30 mil reais. Então o que significa? O que é o valor patrimonial? O valor patrimonial é aquele terreno, é o imóvel, são as batedeiras, os fornos, as prateleiras, o estoque e o capital de giro. Soma tudo isso aí, dava 550 mil. Aí você tira a dívida, que era de 30 mil. Então o valor patrimonial desta padaria é de 520 mil reais. E se essa padaria estivesse sendo vendida por 300 mil? O que isso significa? Que ela está sendo vendida abaixo do valor patrimonial. Pode demorar um pouco, mas provavelmente vai ser um bom investimento comprar essa padaria. Tá? E é possível encontrar todas as empresas listadas na bolsa que estão nessa situação. E eu vou mostrar aqui como que se faz isso. Vou mostrar aqui o primeiro passo. É muito simples. Você vai no Google e digita fundamentos, com U mesmo. Vou até escrever nos comentários aqui. Fundamentos. Você digita fundamentos no Google. E aí vai aparecer todos essa listinha aí. Só que a gente não vai clicar naquele primeiro link. O que a gente vai fazer? Vai clicar nesse link aqui, ó. Busca avançada por empresa. Exatamente. E aí vai aparecer esta tela aqui, ó. Clicamos em busca avançada por empresa. Apareceu essa tela. Aí, agora eu sei que fica pequeno, mas está lá escrito PL, P sobre VP. O que é aquilo ali? Preço sobre valor patrimonial. É este dado que a gente quer. E para a gente encontrar empresas que estão sendo vendidas abaixo do valor patrimonial, a gente precisa digitar ali do lado. Olha lá. Tem ali o valor mínimo e o valor máximo.
Se essa padaria tivesse valor patrimonial, se essa padaria que tem o valor patrimonial de 520 mil tivesse sendo vendida a 520 mil, significa que o preço sobre o valor patrimonial é igual a 1, porque 520 mil dividido por 520 mil dá 1. Então, a gente vai lá, aqui nessa página, e ali está escrito mínimo e máximo. No máximo, a gente vai pôr 1. No mínimo, a gente vai colocar 0,1. Olha lá, o mínimo, acho que está dando para ver, né? O mínimo ali, 0,1, e o máximo a gente põe 1. E aí, automaticamente, vai aparecer todas as empresas listadas na bolsa que estão sendo negociadas abaixo do valor patrimonial. Aí, as pessoas podem falar assim, mas eu sei que está pequeno, tá, pessoal? Mas só tem empresa ruim que está listada na bolsa abaixo do valor patrimonial. Aí eu circulei algumas. Uma delas é a Sanepar, outra delas é a Mil. O que é essa Mil? Mil é refeição em inglês. Essa Mil é a dona dos restaurantes Pizza Hut no Brasil. Está sendo vendida abaixo do valor patrimonial. Sanepar é empresa de saneamento. É a empresa de saneamento aqui do Paraná que eu falei para vocês que todo mundo, ninguém parou de beber água, ninguém parou de lavar o carro, de lavar a casa. Tá? Outra empresa ali é se eu não me engano, é a Cosan. Mas essas empresas aí são muito esquisitas, só tem empresa ruim. Opa, olha aí. Eletrobras. Eletrobras está sendo vendida abaixo do valor patrimonial. Outra, Embraer, empresa de aviação brasileira, está sendo vendida abaixo do valor patrimonial. Outra ali embaixo, Copel. Opa! A Copel, que eu também falei aqui para vocês que todo mundo continua consumindo energia elétrica, é outra empresa que está abaixo do valor patrimonial. E lá embaixo, para não ter mais conversa e eu não vou dar mais exemplos, é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil está sendo cotado abaixo do valor patrimonial. E isso quer dizer que eu posso comprar qualquer uma dessas empresas neste momento e vai dar lucro? Claro que esse não é o único indicador que você deve usar para tomar as suas decisões, mas pode ser o ponto de partida, tá? Então, dessa forma, você vai conseguir comprar ações e estar protegida pelo patrimônio dela. E aí vem um detalhe. A primeira ação que eu comprei foi a Kepler Weber. É uma empresa que fabrica silos para armazenamento de grãos. E quando eu comprei ela, eu já falei algumas vezes, eu sempre me confundo exatamente quanto que eu paguei, porque já faz tempo pra caramba. Mas eu paguei acho que R$12,79, R$14,79, depois 12 e alguma coisa. Eu acho que meu preço médio era 13 ou 14 reais. E aí, só que o valor patrimonial dela era, na época, de 18 e pouquinho, R$16,90, R$18,90, alguma coisa assim. Só que eu comprei e esperei. Depois que eu comprei essa ação, ela saiu lá dos 13, 14 reais que eu havia pago. Ela chegou a ser vendida a R$9. R$9, pessoal. Caiu muito, caiu mais de 30%. Só que eu estava começando a investir e ainda não tinha dinheiro para comprar mais lotes. O que aconteceu? Sabe quanto está cotada a Kepler Weber? Agora, hoje, quanto que ela fechou? Vou falar para vocês. Ela fechou o dia de hoje a R$ 53,48. Quer dizer então que se eu comprar a Sanepar agora ela vai valorizar tanto assim? Não sei se realmente vai ter essa valorização, tá? Mas a minha experiência e a desse senhor aqui que eu acabei de mostrar para vocês, que é o seu Luiz Barsi,
é que esse é um bom indicador para a gente ter como ponto de partida. E como eu falei, a gente precisa, em outras lives, a gente precisa aprender a investir com pessoas que investem há mais tempo, que investem de maneira racional e que têm sucesso nos investimentos. E o Luiz Barsi mostrou. Aí, o cara que com 7 anos começou a trabalhar de engraxate, depois de alfaiate, aprendiz de alfaiate, chega hoje, começou a investir e hoje tem aí mais de 2 bilhões de reais de patrimônio, tá? E esta é uma forma que ele utiliza e já falou na mídia, em entrevistas, televisão, Facebook, sites. Só que qual que é o grande detalhe? Quando eu comprei Kepler Weber por 13 ou 14 reais, como eu falei, eu tive que esperar mais de um ano para vender ela. E é aí que entra a diferença. E é aí que entra a diferença, na minha opinião, entre o sucesso e o fracasso. As pessoas querem enriquecer, mas só querem enriquecer se for rápido. Elas não querem enriquecer construindo patrimônio. E é aí que mora o grande erro. A gente precisa construir o nosso patrimônio. Esse negócio de comprar hoje e vender amanhã, claro, algumas vezes você pode fazer isso, separar parte do seu capital para fazer isso, compra e vendas mais rápida. Se é um bom momento para começar a investir, Mariana, sem dúvida, agora o Ibovespa está batendo alguns recordes, tá? Vocês viram, né? O Ibovespa hoje ele está até acima do momento pré-pandemia. Ele está aí batendo alguns recordes. Mas mesmo ele batendo alguns recordes, nós temos empresas, como exemplo a Sanepar que eu mostrei, que ela está abaixo do valor patrimonial. Mas o que vai acontecer? Provavelmente vai acontecer algo semelhante ao que aconteceu comigo com o Kepler. Eu paguei 13 ou 14 e ela caiu a 9. Só que eu não me desesperei. Esperei, fiquei tranquilo. Claro, eu não tinha mais dinheiro naquele momento para comprar mais ações, só que olha aí, hoje a Kepler está R$ 53 reais. Então, por exemplo, se você compra uma Sanepar hoje, uma Copel, hoje, ações da Sanepar, da Copel, eu tenho certeza que no futuro vai ser um bom negócio. Só que esse futuro talvez não seja daqui 2 meses, daqui 3 meses. No meu caso, demorou mais de um ano para eu vender Kepler, mas eu vendi com um lucro bem legal. Sanepar, a Copel, na minha opinião, são casos semelhantes, tá? Aqui no Paraná teve mais um agravante da Sanepar, que ela não pôde cortar o fornecimento de água, mesmo dos inadimplentes. E o que isso aconteceu? O que isso gerou? Ela teve que comer caixa dela, ela teve que gastar o caixa dela para suprir aí esses inadimplentes. Por causa da pandemia, tá? O governador aí proibiu que ela cortasse o fornecimento de água. Mas estão vacinando o pessoal, já está tendo aí uma imunização de manada, ou seja, várias pessoas já pegaram. Aqui na minha cidade, acho que já temos 30 ou próximo de 40% das pessoas ou imunizadas ou já pegaram. Então isso é bastante gente. Quando a gente chegar em numa população próximo de 70%, a pandemia já vai estar bem controlada e isso está crescendo dia a dia. O que vai acontecer? A Sanepar vai voltar a trabalhar nas condições normais. Ela vai poder aumentar o preço, que também foi proibido, ela vai poder realizar os cortes dos inadimplentes, que infelizmente não tem que fazer, a empresa tem que se sustentar. Ah, mas o cara perdeu o emprego. Mas se a empresa quebrar, quantos vão perder também? Entendeu? Então tem esses dois lados, a gente não pode ver só um lado. Então, Mariana, na minha opinião, é sim um bom momento de começar a investir, tomando esses cuidados de comprar empresas, não colocar todo o seu capital. Por exemplo, quando eu comprei Kepler, eu tinha dinheiro para comprar 2 lotes só. Então eu comprei um a 14 e pouquinho e o outro, se eu não me engano, acho que foi 12 mesmo, alguma coisa assim. E por quê?
eu comprei a 14 e pouco, caiu, opa, eu comprei mais um pouco. Mas seria interessante se eu tivesse dinheiro para comprar 3 lotes, né? Porque daí eu teria conseguido comprar 14, a 12, a 9. Aí eu melhoraria o meu preço médio. Então, se é um bom momento para começar, na minha opinião, o quanto antes começar a investir é um bom momento. Porque aí você vai, querendo ou não, pegar ritmo de jogo. Isso é uma coisa que eu falo que faz diferença. Muitas vezes aí quem assiste futebol, o jogador estava machucado e voltou, o cara não foi bem, por quê? Porque ele está sem ritmo de jogo, estava só treinando. Então quando a gente só estuda e não entra, não abre a conta na corretora, a gente não está com ritmo de jogo, tá certo? Então eu acho que sim, é importante e é sim um bom momento de entrar. Tomando os cuidados que pode contar comigo para ajudar vocês nisso, tá certo? Emerson está aqui também comigo, Mariana. Vocês já investem, vocês já têm conta em corretora, vocês estão querendo começar a investir? Conta um pouco para mim da realidade de vocês para que eu possa ajudar. Já está investindo então, Mariana? Já tem conta na corretora? Legal, tem um delayzinho aqui, né? Mas vamos conversando. Se vocês tiverem alguma dúvida também, se ainda não investem, se ainda não tem a conta, como abrir a conta, eu fiz um vídeo também sobre isso, mas podem me perguntar. E como eu gosto sempre de destacar, a bolsa, se a pessoa entra querendo enriquecer rápido, já trouxe diversos dados aqui. Isso não vai acontecer. Pode acontecer, mas não é provável que isso aconteça, tá? Para você, por exemplo, o Luiz Barsi que eu mostrei aqui, hoje ele tem sim um patrimônio de 2 bilhões de reais, mas ele conseguiu isso após muitos anos construindo patrimônio, comprando empresas de setores perenes, empresas que pagam bons dividendos e empresas que estavam abaixo do valor patrimonial. E como fazer isso, a gente já aprendeu aqui na live. O Emerson já investe. Legal, pô, que legal. Então, que bom ter você aqui. Já são investidores. Tem alguns outros canais, tem alguns outros vídeos para quem já investe também. Esse do valor patrimonial, não sei se você já sabia filtrar, usar a ferramenta do Fundamentos. Conta aqui para mim, Emerson, se você já sabia utilizar essa ferramenta para filtrar as empresas através daquela. Automaticamente sai todas as empresas que estão abaixo do valor patrimonial, né? Mostrei aqui passo a passo de como fazer e é mais uma ferramenta para a gente utilizar. Não é o único indicador que a gente utiliza, mas é um dos que a gente utiliza para iniciar a análise de uma empresa, tá? E na quinta-feira, eu vou falar um pouco sobre análise técnica. Por quê? Eu sei que muitas vezes as pessoas separam a análise fundamentalista da análise técnica, mas na minha opinião as duas andam juntas, tá? Muitas pessoas acham que só análise técnica é o suficiente, outras falam assim, análise técnica é só para trader, para day trader, e tem um pouco dessa dicotomia aqui. E eu acredito que quando a gente utiliza análise fundamentalista, filtrando para saber quais empresas investir, é ótimo. Mas aí a gente precisa fazer uma análise técnica para saber quando investir. Então a análise fundamentalista nos diz em quais empresas investir e a análise técnica quando investir, tá? Então na semana que vem, eu vou mostrar, na quinta-feira aqui, às 7 horas da noite também,
eu vou mostrar como utilizar a análise técnica a nosso favor, tá certo? Então, se tiver alguma dúvida, me manda. Se tiver alguma sugestão de vídeo, me manda no meu Instagram aqui, pode mandar por direct, que vai ser um prazer conversar com vocês, tá certo, pessoal? Beleza? E daqui a pouquinho já essa live já vai ficar aqui gravada, fica disponível também no YouTube e no podcast. Se tiver alguém que vocês conheçam, que possa se interessar, envie a live para eles, que eu vou deixar aqui gravada, que vai ser... Isso daí nos ajuda na divulgação, tá certo? Então, Emerson que está aqui comigo ainda, boa noite. Qualquer dúvida ou sugestão de vídeo, ou quiser trocar uma ideia, só mandar uma mensagem, eu fico à disposição, tá certo? Um forte abraço e fiquem com Deus. Até mais.